Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um programa da nossa série Mundo em Debate, mais uma vez aqui pelo Singular Ângulo Vestibulares. Eu sou o professor Marcelo Corrêa e eu escolhi falar hoje sobre o Brexit, sobre problemas atuais, problemas enfrentados pelo Reino Unido, que tem aí uma relação direta com esse movimento conhecido como Brexit, que fez com que o país deixasse a União Europeia. Então agora, já nesse contexto praticamente de pós-pandemia, embora a Organização Mundial da Saúde não tenha suspendido ainda a pandemia, e é prerrogativa deles, agora já dá para notar os efeitos do Brexit sobre o dia a dia do Reino Unido. Os jornais estão comentando bastante. Então, eu acho que é bem interessante esse tema para a gente. Então, vamos lá. Bom, primeiro vamos aqui para um rápido histórico, Lembrando que o Brexit foi proposto pelo primeiro-ministro lá em 2014, David Cameron, do Partido Conservador. Lembrando que agora também o Reino Unido está nas mãos do mesmo partido. E 2014 foi uma época muito difícil, O pior momento aí para a União Europeia foi o período 2012-2014 e é natural, é óbvio, em momentos de crise, aquelas soluções mirabolantes, aquela ideia de querer achar um culpado. E algo que chamava muito a atenção era a migração de mão de obra que vinha do leste europeu. Polônia, Hungria, Estônia, Letônia, Essa mão de obra que vinha para o Reino Unido, basicamente atraídos, os trabalhadores atraídos pelos salários, os valores, lembrando que a Libra tinha um valor bem mais alto do que hoje. A queda do valor da Libra é decorrente do próprio Brexit, de incertezas do Brexit, e também porque existe uma regra que após 5 anos trabalhando legalmente e contribuindo para a Previdência, você pode se aposentar. E o tempo trabalhado em um outro local, ele é reconhecido na composição do tempo total para a aposentadoria. E também pelo sistema público de saúde do Reino Unido, que é um dos melhores do mundo. Então, quando a população percebeu que o que estava acontecendo era essa migração de pessoas com o objetivo de se aposentar e de fazer uso do sistema público de saúde, e em um momento de crise, que é um momento que os recursos são mais escassos, muitos britânicos começaram a pensar, peraí, isso vai provocar uma explosão do próprio sistema de previdência e de saúde. Então, nós não queremos esses trabalhadores aqui. Agora, sem perceber que esses trabalhadores eram essenciais para tocar a economia, mas que parecia ser ali uma solução imediata para os problemas, conter esse fluxo migratório. Mas isso não é possível. Por que não? Porque o Reino Unido, como parte do bloco europeu, tem que concordar com a livre circulação de trabalhadores. Bom, então pronto, nasceu aí uma solução. Vamos deixar a União Europeia. Processo que ficou conhecido como Brexit. E isso foi proposto em 2014, 2 anos de discussão, e em 2016 foi realizado o referendo. O referendo foi aprovado, a gente já fala disso, e entrou em vigor em 31 de janeiro de 2020. Portanto, entrou em vigor em plena pandemia. Se a gente fala que é Covid-19, é porque o vírus foi descoberto em 2019, não é identificado em 2019. A pandemia foi declarada só no final de março do ano seguinte, 2020. E o Reino Unido tinha acabado de entrar, ou melhor, de botar em prática, isto é, de deixar a União Europeia.
Então, o primeiro ano foi muito conturbado, primeiro, segundo, 2020, 2021. Agora, né, nessa situação, como eu disse no início, de praticamente pós-pandemia, agora estão sentindo o baque mesmo, o que é ter deixado o bloco. Porque esses 2 anos foram anos de exceção, de muitas medidas que foram tomadas no sentido emergencial, né, de dar conta da pandemia. E agora a coisa está se aproximando mais da realidade. Lembrando que, por uma regra da União Europeia, todo país que entra ou que sai, no caso sai é único, né, do Reino Unido, você tem 2 anos de transição, tanto para entrar, para se adaptar e para sair. No caso, o Reino Unido pediu mais 1 ano, né? Então acabou virando 3. Né? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre esse referendo que aprovou a saída do bloco europeu. Ao longo desses 2 anos, né, 2 anos entre o anúncio e a realização do referendo, houve um debate intenso e a ideia é que em 2 anos você consegue debater de uma forma mais sincera, não tão ali no calor das emoções, né? E tava as pesquisas davam uma situação de vitória do não queremos o Brexit. Nós queremos permanecer no bloco, permanecer com a cidadania europeia. Né? Por parte dos mais velhos, né, como essa primeira imagem que temos aqui, havia uma empolgação maior, né, de aprovar o Brexit, né, como está aí, ó, esse senhor carregando a bandeira do Reino Unido como vote para deixar a União Europeia. Mas outros já não, outros já temos aí também a imagem, ó. O melhor é junto, né? O melhor é ficar junto. E não abrir mão desse projeto tão bonito que surgiu logo após a Segunda Guerra e que ganhou até o Nobel da Paz, no sentido de reconhecer que o continente europeu tem uma história de guerras e perseguições, e depois que esse bloco foi criado e outros países foram aderindo, tanto que o Reino Unido não quis fazer parte, né, lá no início, no final dos anos 50, né, exatamente em 57, e que só nos anos 70, no início dos anos 70, eles acabaram aderindo. E que seria um erro deixar. Né? Os jovens, por sua vez, fizeram, né, uma campanha intensa para preservar a cidadania europeia. Né? Imagina que maravilha poder morar, trabalhar, estudar, né, viver em qualquer canto. Havia essa expectativa, então, que o não venceria. Mas não foi bem isso que aconteceu, né? Quando lá em 2016 o eleitorado foi convocado, o resultado foi outro, né? Como eu sei que existe um desencontro aí de informações em alguns livros, jornais mesmo de época, vamos dar uma olhada aqui na cédula que o eleitor britânico teve ali, né, a maneira de manifestar o seu voto. Olha aqui, ó, as vantagens da internet, né? Referêndum. Né? O que é um referendo? Porque eu sei que tem aí jornal, tem revista, tem livro falando plebiscito. Não, é referendo. Referendo é quando você já tem uma proposta aprovada no parlamento. Né? Digamos, na esfera política, a proposta já está aprovada. Colocá-la em prática depende de um referendo, depende de uma confirmação por parte do eleitorado. Então, o que significa isso? O Brexit já está aprovado. Nós vamos deixar a União Europeia, se vocês, eleitores, concordarem. Né? É como, por exemplo, no Acre. Lá em 2008, o Acre deixou de ter o fuso horário próprio. Depois perguntaram para o eleitorado do Acre: vocês querem o fuso horário novamente? E o eleitorado do Acre disse sim.
né, no 1º de janeiro do ano seguinte, né, o Acre voltou a ter o fuso horário como tem hoje, isso lá em 2012. Pergunta feita em 2011 e aplicada em 2012. Então, isso é um referendo. Eu estou perguntando para a população falou sim, coloca em prática e pronto. Plebiscito, você pergunta para a população e, dependendo da resposta, o parlamento começa a elaborar uma lei para colocar aquilo em prática. O que significa que pode demorar muito mais tempo, o que pode também dar origem a uma lei que não é exatamente aquilo que foi dito nas urnas. Isso é plebiscito. Referendo é, olha, é tal coisa. Vocês querem? Sim, põe em prática. Tá? O Boris Johnson, ex-primeiro-ministro, foi um dos maiores apoiadores desse movimento. Virou quase que o retrato do Brexit. Fez um governo muito polêmico, né? Mas foi o grande defensor. E pesquisas davam a vitória do não queremos o Brexit. Mas temos aqui uma imagem mostrando a distribuição dos votos. Né? 52% do total, né, favorável ao Brexit. Alguns acham que pela primeira vez vimos fake news em ação. Né? Lembra que fake news não é uma mentira, simplesmente. É uma mentira elaborada e com um propósito. Por exemplo, convencer o eleitorado a votar sim, queremos deixar a União Europeia. Tá? Bom, claro, as comprovações disso são difíceis, mas alguns acham que sim. Né? Bom, e aí, quando olhamos aqui essa distribuição geográfica, o que você nota? No extremo norte, qualquer coisa dá um pause aí e olha, extremo norte, número 1, é a Escócia. 60 e tantos % da Escócia votando que não queremos deixar a União Europeia. Por isso que, se der tudo certo, o ano que vem, no entendimento dos escoceses, né, eles vão realizar um novo referendo para decidir sobre a independência da Escócia. A proposta é essa, é tornar a Escócia um país livre, uma república escocesa. Tá? E aí pedir para entrar para a União Europeia. Os escoceses se sentiram traídos, porque teve um referendo exatamente em 2014. Um referendo na Escócia. Vocês querem a independência? E muitos escoceses votaram não. Não, eu não quero a independência porque eu quero ser um cidadão europeu, eu quero me manter como cidadão europeu. Eles não imaginavam que na sequência viria um referendo sobre o Reino Unido inteiro deixar a União Europeia. E foi o que aconteceu. E foi aprovado. Você vê a Irlanda aqui número 12, né? A Irlanda do Norte, a Irlanda protestante, que eu até coloquei no vídeo, nosso papo da semana passada. Já não é de maioria protestante. Né? Algo que acaba de mudar. Pela primeira vez registraram a maior parte da população se declarando católica ou de berço católico. Né? Votaram não. Né? Bem em Londres, tá? Tem um azulzinho aí, ó. Votaram não. Londres, um local mais cosmopolita, gente de diferentes cantos, né, do mundo, e que permanecer como cidadão europeu parece ser mais interessante. Mas não adiantou. Né? O que está em vermelho aqui votou pelo Brexit. É um resultado apertado, mas não interessa. É assim a democracia. Na época até cogitaram em fazer um novo referendo. Só que muitos disseram não. Né? Seria um afronto ao nosso parlamento, à nossa democracia. Você tem que saber respeitar a democracia. Então, estamos falando do parlamento mais antigo do mundo, e se esse parlamento decidiu por realizar um referendo e o resultado é esse, temos que colocar em prática. Mesmo que depois venhamos a nos arrepender. Né? Melhor um arrependimento do que destruir as bases da democracia. E assim, com esse resultado apertado,
o Brexit foi colocado em prática. E é o que temos hoje. Bem, passado os 2 primeiros anos, né, da pandemia, 2020 e 2021, entrando agora em 2022 e com um contexto, né, já de uma realidade pós-pandemia obviamente o conflito Rússia-Ucrânia, o governo Boris Johnson se mostrou completamente, né, inadequado, incompetente, digamos assim, né, para poder reerguer a economia, como todas as economias buscam aí se reerguer desse trágico período, né? Como eu disse, mesmo a Organização Mundial da Saúde não tendo ainda suspendido. E ele que dizia, né, alerta máximo, o controle do vírus, salvar as vidas, ele que defendeu o lockdown. Depois vieram as imagens de que ele fez festas. Ele fez festas enquanto Londres estava atravessando um lockdown. Ele chegou a fazer uma festa na noite anterior ao enterro do próprio marido da rainha. Ele não era rei, ele não tinha o título de rei, Rainha Elizabeth II. Então a imagem dele estava muito desgastada e, digamos que governar num período de exceção, que é um período de pandemia, onde você aprova medidas que numa situação normal não iria aprovar, é algo até que relativamente fácil, ou você pelo menos não mostra sua fraqueza. Tudo que você propõe meio que aprovado ali a toque de caixa. Agora já num contexto de uma realidade, né, não deu, ele não conseguiu sustentar, ele renunciou. Né? O que o Partido Conservador poderia fazer? Convocar novas eleições, formar um novo parlamento ou não. Poderia nomear um novo líder. E foi o que o partido fez. Nomeou Liz Truss como a liderança do partido, e aí temos até uma imagem, né, ela aqui sendo recebida pela Rainha Elizabeth II, inclusive a última imagem, né, registrada aí da Rainha. Inclusive a própria Liz Truss teve que viajar para a Escócia, a rainha estava, né, já com uma saúde bem debilitada, na Escócia, né, no castelo onde ela acabou falecendo semanas após esse encontro. É um encontro protocolar, o partido que tem o maior número de assentos no parlamento nomeia o seu líder e a rainha, ou atualmente o rei, né, Charles III, aprova, mas faz parte de toda a ritualística ali de uma monarquia parlamentarista. Mas a Liz Truss foi uma tragédia, né? 44 dias no poder somente. E que tragédia, que peso. Imagina o peso também, né? Vamos pensar assim, né? Mulher assumindo o cargo de primeira-ministra num país que já teve a Dama de Ferro, já teve, né, a Margaret Thatcher, né, anos 80. Eu imagino que deve ser o mesmo quando uma mulher voltar ao comando da Alemanha, ao cargo de chanceler, como eles chamam na Alemanha, né, que teve até pouco tempo Angela Merkel, uma das maiores estadistas aí do século XXI. Bom, ela propôs um corte de impostos, que é algo bem manjado. Vamos cortar os impostos que a economia vai crescer. Mas espera aí, sem os impostos você não tem a arrecadação que é necessária para os programas sociais, para que o povo, né, possa enfrentar a dificuldade decorrente da pandemia, de reflexos da pandemia, e também do próprio Brexit, que agora a gente está vendo a realidade, né? Por exemplo, tá faltando mão de obra, está difícil manter as exportações, então se a economia perdeu velocidade e só agora eles estão podendo de fato, né, verificar isso, você vai cortar impostos? Tá bom, eu entendo, mas espera aí, como que você vai cortar impostos e de onde vai vir de onde vem o recurso, né? Recurso para financiar os programas sociais e o custo energético que muitos não estão aguentando bancar, o custo da energia elétrica, por exemplo. E eu preciso de uma ajuda do governo para subsidiar a energia. De onde vêm os recursos? Então as dúvidas foram aumentando, o valor da libra caindo, e aí a situação para ela, claro, foi ficando insustentável, acabou renunciando em um tempo recorde.
Bom, aqui está Rishi Sunak, o novo primeiro-ministro, né? Então, uma carreira de ascensão e queda meteórica de Liz Truss, e agora esse bilionário britânico, mas que a família é de origem indiana, os avós, que migraram para a África Oriental e depois para o Reino Unido, onde ele nasceu. Ele, então, foi escolhido como novo líder do partido e assim apresentado para o rei, agora rei, né, Charles III, e só a formalidade e a posse dele como novo primeiro-ministro. Bom, agora vamos falar que ele vai ter os desafios reais, né? Não mais aquela situação de exceção do ex-primeiro-ministro Boris Johnson. Então agora é o mundo real. Vai ter que lidar com uma realidade pós-Brexit e pós-pandemia. E como ele vai resolver isso, vamos acompanhar. Mas tem uma queda significativa das exportações, né, do Reino Unido para a União Europeia. Por quê? Porque um produto, um serviço do Reino Unido hoje, quando direcionado para a União Europeia, ele é tributado, tem uma taxação, o que não tinha antes. Então agora, por exemplo, para um francês adquirir tanto uma mercadoria como um serviço britânico, tem uma taxa a ser paga, alfandegária, não tinha. Então para um francês é mais interessante procurar o mesmo produto, serviço na Bélgica, nos Países Baixos, na Alemanha, né? Claro, tem a excelência britânica aí, tudo bem, mas será que os valores são tão... né? Quer dizer, que a excelência então é tão significativa que compensa os valores? E o momento é dificuldade para todo mundo, né? Então, as coisas estão acontecendo, as exportações estão caindo, a Libra vem caindo. Lembrando que a Libra já chegou a cotação de 2 dólares por Libra. Hoje está $1,10, $1,15. Como ele vai recompor essa imagem da economia britânica para recuperar o valor da moeda, que a gente não sabe. Essa dificuldade de muitos países, né? Você pode pensar assim, mas e se ele subsidiar a produção? Seria o governo pagando uma parte para estimular a economia, para que eles possam exportar com valores mais baixos. Legal. E de onde tirar a grana? Sendo que a qualidade de vida caiu. Então ele tem que investir em programas sociais, né? Para se sustentar no poder também, né? E fora o lado da política partidária, é um governo, você tem que olhar em primeiro lugar para o povo, aquele que você governa. E como fazer isso ao mesmo tempo? Investir em programas sociais e ao mesmo tempo conseguir subsidiar a produção, né? Por parte ainda do governo de um partido conservador, que ainda fala em uma lógica neoliberal, não condiz com subsídios, mas parece que é necessário. Outra coisa, mão de obra. Agora eles estão entendendo como a mão de obra que vinha lá do leste europeu, ou de países mais pobres como Portugal, Espanha, hoje está fazendo toda a diferença. Imaginar que no Natal do ano passado, e provavelmente vai ser nesse também, presentes, né, compras não foram entregues em tempo hábil. Por quê? Falta de motoristas, falta de agentes, né, portuários. Imaginar que um container é entregue, mas que você não tem a mão de obra para, né, que aquilo consiga chegar até o consumidor. Imaginar no Reino Unido, né, eu faço uma compra e a compra não chega. Por quê? Porque não tem mão de obra. Porque a mão de obra vinha lá do leste europeu, ou Portugal, Espanha, Grécia, né? Ou os mais pobres lá do leste europeu, Bulgária, Romênia, e com a saída do Brexit acabou, né? Aqueles que não estavam com toda a situação regular, como trabalhadores lá, optaram também por sair. Eu não sei o meu futuro aqui, pintou um emprego na França, na Alemanha, para lá que eu vou. O próprio Boris Johnson, ele que era um negacionista de Covid, depois que ele pegou e quase empacotou,
ele veio com outro discurso, né? E ele agradeceu publicamente um enfermeiro que disse ele que o acompanhou ali no dia a dia e que sem ele não sobreviveria. E esse enfermeiro é português. Então, você pensa num país que por um longo período conseguiu preservar uma qualidade de vida elevada, as pessoas vão naturalmente se afastando. Se eu quero ir para a área de saúde, eu quero ser médico, né? Eu não quero estar na enfermagem, né? Que é algo que no meu entender, está errado, né? Porque também deveria ser tão valorizado quanto, né? Porque sem o outro não tem a cura. Mas tem isso, né? Então, as pessoas vão se afastando dessas carreiras não tão prestigiadas e agora os caras estão percebendo que, pô, e aí? Estamos com falta de enfermeiro, estamos com falta de gente para creche, para ensino fundamental, para, por exemplo, a condução de caminhões, está faltando combustível, né? Então, como lidar com tudo isso? Bom, aí nós vamos acompanhando e isso é missão dele. E a gente só fica de olho e vamos observando, vamos ganhando aí experiência e alguns ensinamentos, não é? É isso que a gente tem aqui para fazer. Mas, de fato, o Reino Unido está agora vivendo um mundo real, um mundo pós-Brexit. Tá bom? Então é isso, nos encontramos na próxima semana. Até mais, gente. Tchau, tchau.